Marco Aurélio, nascido no ano de 121 d.C., ocupa um lugar singular na história da humanidade, não apenas como imperador de Roma, mas como um dos maiores expoentes da filosofia estoica. Poucos homens tiveram a tarefa de carregar sobre os ombros um império que se estendia por vastas regiões, englobando povos, culturas, religiões e exércitos, e ao mesmo tempo preservar uma vida interior tão disciplinada e reflexiva. Ele governou de 161 a 180 d.C., período marcado por guerras sangrentas, epidemias devastadoras e crises políticas. Mas foi exatamente nessas circunstâncias que seu pensamento estoico floresceu e se tornou ainda mais relevante. O contraste entre a brutalidade da vida pública e a serenidade de suas reflexões pessoais transformou Marco Aurélio em um ícone atemporal, um governante que, em meio ao caos, buscava a ordem da alma. Desde cedo, Marco demonstrou inclinação para a filosofia e para uma vida de disciplina moral. Adotado por Antonino Pio, que o preparou para sucedê-lo, Marco cresceu em um ambiente de alta exigência ética e política. Ao contrário de outros imperadores que se perderam em luxos, vaidades e abusos de poder, ele escolheu como guia de sua vida a sabedoria estoica. Essa escolha não foi fruto de um idealismo ingênuo, mas de uma necessidade prática. Diante da inevitabilidade do sofrimento, das intrigas da corte e do peso do poder, somente uma filosofia que enfatizava o autocontrole e a aceitação do destino poderia oferecer a estabilidade que ele precisava. Marco Aurélio compreendeu desde cedo que governar um império exigia mais do que força militar, exigia força interior. Seu apelido de imperador filósofo não é apenas um título poético concedido pela posteridade. Ele realmente viveu como filósofo, escrevendo diariamente para si mesmo nas Meditações, obra que nunca foi destinada ao público, mas que se tornou uma das joias mais preciosas da tradição filosófica. Esse diário íntimo revela não um homem distante, mas um ser humano consciente de suas próprias fraquezas e limitações, que buscava com honestidade aplicar os princípios estoicos no cotidiano. Ali não há discursos para impressionar, mas lembretes práticos sobre a brevidade da vida, o valor da virtude e a necessidade de permanecer sereno diante das tempestades da existência. Ao longo de seu governo, Marco enfrentou enormes desafios: rebeliões internas, invasões bárbaras, a devastadora peste antonina, que matou milhões de pessoas, e ainda assim conseguiu preservar uma postura de disciplina e serenidade. Seus escritos são testemunhos de um governante que, mesmo cercado de sangue e desespero, buscava permanecer fiel à ideia de que nada externo poderia corromper a alma que se mantém firme em sua virtude. Sua vida foi, portanto, uma encarnação prática do que os estoicos pregavam, que o verdadeiro poder não está em dominar territórios, mas em dominar a si mesmo. Outro aspecto importante é o contraste entre Marco Aurélio e outros imperadores de sua época ou anteriores. Enquanto muitos governantes romanos são lembrados pela tirania ou pelo excesso, Marco se destacou pela moderação, pela busca da justiça e pelo esforço constante em servir ao bem comum. Ele não se via como um deus, mas como um homem destinado a cumprir uma função transitória, um papel em um teatro cósmico muito maior do que ele próprio. Essa consciência de pequenez diante do universo é o que dá grandeza à sua figura. O governante mais poderoso do mundo sabia que, em última análise, sua vida era breve e sua única missão era viver de acordo com a razão e a virtude. A imagem de Marco Aurélio sentado em seu acampamento, durante as campanhas no norte do Império, escrevendo em silêncio suas meditações enquanto seus generais preparavam as batalhas, é um símbolo poderoso do equilíbrio entre ação e reflexão. Ele compreendia que o mundo externo podia ruir, que a guerra era inevitável, que a morte espreitava em cada esquina, mas ainda assim, a mente poderia permanecer firme, como uma fortaleza inexpugnável. Essa é a lição que atravessa os séculos e continua a inspirar pessoas em busca de equilíbrio emocional e força espiritual. Por tudo isso, Marco Aurélio não deve ser estudado apenas como um imperador romano, mas como um guia de vida. Seu pensamento ultrapassou os limites do império, atravessou os séculos e hoje encontra novo fôlego em tempos de ansiedade,
excesso de informação e crises existenciais. Ele nos ensina que a grandeza não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. É esse ensinamento que faz de Marco Aurélio não apenas um personagem histórico, mas um companheiro eterno de todos que buscam sabedoria, serenidade e disciplina interior. Para compreender a profundidade das reflexões de Marco Aurélio, é necessário voltar alguns séculos e analisar o terreno filosófico que o antecedeu. O estoicismo nasceu por volta de 300 anos antes de Cristo, em Atenas, com Zenão de Cítio, que após um naufrágio encontrou na filosofia a resposta para a fragilidade e a impermanência da vida. Zenão começou a ensinar em um pórtico público o Stoa Poikile, e foi desse espaço que a escola recebeu o nome de estoicismo. Desde o início, sua proposta não era apenas especulativa, mas prática. Ensinar homens e mulheres a viverem com firmeza diante das adversidades, cultivando uma mente inabalável, livre das perturbações emocionais e consciente de seu papel no cosmos. O núcleo dessa filosofia pode ser resumido em algumas ideias centrais que se transmitiram ao longo dos séculos até chegar a Marco Aurélio. Primeiro, a noção de que a virtude é o único bem verdadeiro, e tudo o mais, riqueza, poder, prazer, dor, doença, morte, pertence ao campo dos indiferentes, coisas que não dependem do nosso controle e que, portanto, não devem ser a medida de nossa felicidade. Segundo, a ideia de que o universo é governado por uma ordem racional, o Logos, que organiza todas as coisas. O homem sábio deve viver em conformidade com essa ordem, aceitando o destino com serenidade. Terceiro, o foco no autocontrole, na disciplina das paixões para não se tornar escravo de impulsos, mas senhor de si mesmo. Com o passar do tempo, a filosofia estoica atravessou fronteiras e encontrou terreno fértil em Roma, onde passou a moldar a mentalidade de políticos, generais e homens públicos. Sêneca, no século I d.C., foi um dos mais notáveis representantes dessa tradição. Conselheiro do imperador Nero, Sêneca viveu entre o luxo e a tragédia, cercado por intrigas, mas manteve em suas cartas e tratados uma insistência na importância do equilíbrio interior. Para ele, a filosofia não era um exercício teórico, mas um guia para a vida diária. Ao escrever sobre a brevidade da vida e a necessidade de usar bem o tempo, Sêneca antecipava reflexões que ecoariam em Marco Aurélio. Ambos partilhavam da consciência de que a vida é curta e incerta, e que somente o cultivo da virtude pode torná-la plena. Outro elo fundamental na cadeia estoica foi Epicteto, um ex-escravo que viveu também no século I d.C. Sua biografia já é, por si só, uma demonstração da força do estoicismo. Nascido em condições de opressão, com o corpo debilitado e sem liberdade, Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade não depende de circunstâncias externas, mas da capacidade de dominar os próprios pensamentos e escolhas. Ele afirmava que algumas coisas estão sob nosso controle, nossas opiniões, nossos desejos, nossas atitudes, e outras não estão. Riqueza, status, saúde, fama, morte. A sabedoria está em concentrar-se apenas naquilo que pode ser controlado. Esse princípio foi profundamente absorvido por Marco Aurélio em suas meditações, onde constantemente repete para si mesmo que não deve gastar energia com aquilo que foge ao seu domínio. Assim, quando Marco Aurélio escreve suas reflexões, ele não está inventando algo novo, mas sim aplicando de maneira pessoal, honesta e prática uma tradição que vinha sendo refinada por séculos. Zenão lançou os fundamentos, Sêneca os adaptou à vida política e social de Roma, e Epicteto os tornou acessíveis até mesmo àqueles em condições mais adversas. Marco Aurélio, por sua vez, colocou essa herança em ação no campo de batalha, na administração do império e na solidão de seus pensamentos. Ele foi o exemplo vivo de como a filosofia pode guiar não apenas indivíduos comuns, mas até mesmo o homem mais poderoso da Terra. Esse percurso histórico mostra que o estoicismo não foi apenas um conjunto de ideias preservadas em pergaminhos, mas uma corrente viva de sabedoria que atravessou naufrágios, conspirações políticas, escravidão e guerras, chegando até Marco Aurélio
como uma chama que se recusava a se apagar. É essa chama que continua a arder até hoje, inspirando pessoas que buscam força interior, serenidade diante das crises e disciplina silenciosa em um mundo caótico. Entre todos os legados de Marco Aurélio, nenhum se compara à obra que atravessou os séculos com uma força quase sagrada, as Meditações. Diferente dos discursos públicos ou dos textos filosóficos pensados para a posteridade, esse livro é um caderno íntimo, um diário de autoinstruções e lembretes pessoais escritos ao longo de anos, especialmente durante suas campanhas militares contra tribos germânicas no norte do Império. Não havia ali a intenção de convencer senadores, de impressionar generais ou de construir uma fama duradoura. Eram palavras destinadas a si mesmo, reflexões escritas muitas vezes à noite, em acampamentos frios, após batalhas sangrentas, ou em momentos de cansaço extremo. Justamente por isso, essas páginas se tornaram uma das maiores testemunhas da luta interior de um homem que, ao mesmo tempo em que governava o maior império do mundo, precisava governar a si mesmo. As Meditações não seguem uma ordem sistemática, como se fossem um tratado filosófico. São fragmentos, notas rápidas, frases repetidas em diferentes momentos, como se Marco estivesse tentando gravar em sua mente os mesmos princípios, dia após dia. Entre esses princípios, destacam-se o foco no controle das paixões, a aceitação da brevidade da vida, a lembrança constante da morte, a humildade diante da vastidão do cosmos e a convicção de que apenas a virtude pode tornar um homem verdadeiramente bom. Essa estrutura fragmentada revela o caráter prático da obra. Não se trata de um texto para ser estudado em silêncio acadêmico, mas de um manual de sobrevivência espiritual em meio ao caos. Ao ler as Meditações, é possível imaginar Marco Aurélio sentado sozinho, escrevendo para não se perder. Ele lembra a si mesmo de que não deve temer o amanhã, pois o destino não pode ser evitado, de que não deve se irritar com a maldade dos outros, pois todos são guiados por suas próprias limitações, de que não deve se apegar às coisas externas, pois elas pertencem ao fluxo inevitável do tempo. Em diversos trechos, ele escreve como se fosse um mestre tentando ensinar um discípulo, mas o discípulo é ele mesmo, o imperador tentando se manter humano, racional e justo diante de circunstâncias esmagadoras. Esse diário íntimo também é um retrato da vulnerabilidade. Muitas vezes imaginamos imperadores como figuras inabaláveis, mas Marco Aurélio demonstra que até o homem mais poderoso pode ser assolado por dúvidas, tristezas e medos. Sua grandeza não está em não sentir, mas em escolher como reagir. Ele admite suas falhas, reconhece sua tendência à ira ou à preguiça e escreve justamente para se corrigir. Essa honestidade radical é o que torna as Meditações tão universais. Nelas, qualquer leitor pode se reconhecer, seja um soldado, um trabalhador moderno ou alguém em busca de equilíbrio emocional. Outro aspecto notável é que Marco Aurélio não se perde em abstrações. Ele não escreve sobre mundos ideais, mas sobre o cotidiano. Ele fala sobre acordar cedo, enfrentar pessoas difíceis, resistir à tentação do ódio, controlar a própria língua, aceitar a perda de entes queridos. Ele ensina que não podemos mudar o mundo externo, mas podemos mudar nossa atitude diante dele. É uma filosofia aplicada, direta, feita para ser usada em cada gesto, em cada respiração. Essa praticidade é o que faz das Meditações um dos livros mais lidos e admirados até hoje, não apenas por filósofos, mas por líderes, artistas, atletas e qualquer pessoa que precise de força para continuar. A presença da morte como tema recorrente é outro ponto que chama a atenção. Marco lembra a si mesmo de que logo não existirá mais, assim como todos os grandes que o antecederam. Ele cita imperadores, generais, pensadores e repete que todos já se foram e que o mesmo destino aguarda a ele. Essa consciência da transitoriedade não o conduz ao desespero, mas à urgência da virtude. Se a vida é breve, então deve ser vivida com justiça, coragem, temperança e sabedoria. Se o tempo é limitado, não deve ser desperdiçado em vaidades ou ressentimentos. No fundo, as Meditações mostram um homem em guerra consigo mesmo. A batalha que Marco Aurélio trava contra tribos invasoras
é apenas o reflexo de sua luta interior contra a ira, a vaidade, a tristeza e a fraqueza humana. Ao escrever, ele ergue uma fortaleza espiritual capaz de resistir ao que o mundo externo não pode evitar: dor, perdas, traições, doenças e a morte. Essa obra não é apenas um testemunho de sua filosofia, mas um espelho de sua alma. E é exatamente por isso que permanece viva, porque mostra que até mesmo um imperador precisa se lembrar todos os dias de como ser humano. Entre os pilares mais sólidos do estoicismo que Marco Aurélio incorporou em suas reflexões está a convicção de que o verdadeiro poder não está nos reinos, nos exércitos ou nas riquezas, mas naquilo que o homem guarda dentro de si, a sua mente. Para os estoicos, nada que venha de fora pode definir a essência de um indivíduo, pois tudo que é externo é transitório, instável e sujeito ao acaso. O poder autêntico, aquele que ninguém pode roubar, reside no domínio interior, na capacidade de não se deixar abalar por circunstâncias que estão além do controle humano. Marco Aurélio repetia para si mesmo que o mundo poderia lhe tirar a saúde, os amigos, a posição e até a vida, mas jamais poderia lhe arrancar a decisão de viver de acordo com a razão e a virtude. Essa noção de fortaleza interior não era uma abstração para o imperador, mas uma necessidade prática. Ele enfrentava, ao mesmo tempo, o peso da coroa e a fragilidade humana. Cercado por guerras contínuas nas fronteiras do império e pela devastação da peste antonina, Marco se via diariamente exposto à instabilidade, ao medo e ao sofrimento coletivo. Porém, em meio a esse cenário de destruição, ele encontrava no controle da própria mente o único lugar de segurança real. Em suas meditações, há passagens em que afirma que os acontecimentos não têm poder sobre o homem, mas é a interpretação que damos a eles que determina nossa dor ou serenidade. Essa percepção revela o núcleo do poder interior. Não podemos comandar o mundo, mas podemos comandar nossa resposta a ele. Ao pensar no poder interior, Marco Aurélio não estava pregando a indiferença fria ou a insensibilidade. Pelo contrário, ele reconhecia que emoções, dores e desejos surgem naturalmente. O ponto essencial era não se tornar escravo desses impulsos. Um imperador que governasse um império, mas fosse incapaz de governar a si mesmo, seria um tirano instável, vulnerável às paixões e ao orgulho. Marco queria ser o oposto disso. Ele se via como um guardião da ordem, mas antes de proteger o império, precisava proteger sua alma da corrupção interior. Essa vigilância constante, que aparece em suas anotações, mostra a luta diária para preservar a mente como uma cidadela impenetrável contra as influências externas. O poder interior também se manifesta na consciência da transitoriedade das coisas. Marco Aurélio sabia que a glória de Roma, por mais imponente que fosse, não era eterna. Os palácios, os templos, os exércitos e até os imperadores passariam. Essa visão o levava a perceber que colocar a própria felicidade em bens externos era uma armadilha. Somente aquilo que se mantém intacto diante da passagem do tempo merece confiança. A virtude, o caráter, a razão disciplinada. É por isso que ele insistia em manter sua mente centrada, lembrando-se de que nada poderia realmente feri-lo enquanto permanecesse fiel à sua consciência. A lição do poder interior atravessa os séculos porque toca diretamente à fragilidade da condição humana. Hoje, como na época de Marco Aurélio, vivemos cercados por incertezas, crises, perdas e pressões sociais. Muitos depositam sua paz em bens materiais, em status ou em relacionamentos instáveis. E quando esses pilares externos ruem, desmorona também sua tranquilidade. O ensinamento de Marco é que a verdadeira fortaleza precisa ser construída dentro de cada um, num lugar onde nada externo pode penetrar sem permissão. Essa fortaleza não elimina a dor, mas impede que ela se transforme em desespero. Não elimina a injustiça, mas impede que ela destrua a serenidade da alma. O imperador filósofo entendia, portanto, que o maior dos reinos era aquele invisível, erguido na mente e sustentado pela disciplina da razão. É nesse espaço interior que o homem se torna invencível, não porque pode controlar tudo, mas porque aprende a não ser controlado
pelo que não depende dele. Marco Aurélio, ao insistir nesse ponto, nos deixou uma das maiores heranças do pensamento estoico: a certeza de que cada ser humano, independentemente de posição, riqueza ou poder, carrega dentro de si a possibilidade de ser inabalável. O verdadeiro império é aquele que construímos em silêncio dentro da própria alma. Um dos pontos mais insistentes nas meditações de Marco Aurélio é a necessidade de controlar as paixões, não permitindo que a mente se torne escrava da ira, da tristeza, da inveja ou da vaidade. Para ele, a verdadeira liberdade não estava em conquistar territórios, mas em conquistar a si mesmo. As paixões, quando não domadas, transformam-se em correntes invisíveis que aprisionam o homem. Um imperador capaz de comandar legiões, mas incapaz de controlar seus impulsos, seria apenas um servo das próprias emoções. Marco sabia que cada explosão de raiva, cada momento de desespero ou cada entrega ao orgulho minava sua serenidade e o afastava da razão, que era o guia supremo da vida estoica. O controle emocional não significava, para ele, a ausência de sentimentos. O estoicismo não prega a frieza absoluta ou a insensibilidade mecânica. Marco Aurélio reconhecia que os afetos surgem naturalmente: tristeza diante da perda, raiva diante da injustiça, medo diante do perigo. O ponto essencial era não se deixar dominar por essas forças, mas administrá-las com disciplina, como um general administra suas tropas. A mente deveria permanecer firme como uma fortaleza, permitindo que os sentimentos passem, mas sem entregar o comando a eles. Ao escrever sobre a irritação provocada por pessoas difíceis, Marco lembrava a si mesmo de que todos têm limitações e que seria irracional exigir perfeição do próximo, assim como seria irracional esperar que o mundo fosse isento de dores. Essa postura tinha implicações práticas em sua vida como governante. Cercado de traições políticas, de generais ambiciosos e de cidadãos revoltados, ele compreendia que reagir com explosões de cólera poderia levar à ruína do império. Precisava manter o equilíbrio diante do caos, não permitindo que as pressões externas lhe arrancassem a clareza da razão. Em suas meditações, há passagens em que ele se exorta a suportar a insolência de outros, a injustiça e até mesmo a ingratidão, lembrando-se de que o destino colocou tais pessoas no caminho dele justamente para que pudesse exercitar a paciência e a virtude. Assim, o controle emocional se tornava um treino constante, uma disciplina silenciosa que reforçava sua grandeza interior. O controle da raiva foi, talvez, uma das lutas mais visíveis em suas reflexões. Ele sabia que a ira é um fogo que consome primeiro aquele que a sente. Em vez de permitir que esse fogo destruísse sua paz, Marco buscava extingui-lo com lembranças da brevidade da vida e da pequenez das ofensas diante da imensidão do tempo. O insulto de um homem, por mais ofensivo que pareça, não tem peso algum diante da eternidade. Ao cultivar essa visão, o imperador se fortalecia contra as provocações e encontrava serenidade onde outros se perderiam em vinganças. Outro aspecto fundamental é a forma como ele encarava a tristeza. Em meio às guerras e epidemias, Marco perdeu companheiros, soldados e até filhos. Em vez de se entregar ao desespero, ele via na morte a ordem natural das coisas. A tristeza era inevitável, mas o apego excessivo e a recusa em aceitar a realidade seriam formas de revolta contra o cosmos. A disciplina emocional não apagava a dor, mas a convertia em compreensão. Todos pertencem ao mesmo fluxo, e a morte é apenas uma transição. Essa aceitação tornava sua alma resiliente diante de perdas que destruiriam o ânimo de muitos. No mundo atual, o ensinamento de Marco Aurélio sobre o controle emocional permanece vital. Em uma era de pressões sociais, notícias instantâneas e conflitos constantes, é fácil ser arrastado por explosões emocionais. A raiva pode ser alimentada pelas redes sociais. O medo pode ser multiplicado pela incerteza econômica. A tristeza pode se intensificar pela comparação com a vida alheia. Mas assim como no tempo do imperador, a disciplina interior é a chave para preservar a serenidade. Controlar as paixões não significa ignorar o mundo,
mas enfrentar o mundo sem se perder nele. Assim, Marco Aurélio deixou um legado prático e eterno. A serenidade não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de enfrentá-los com clareza e equilíbrio. O caos exterior pode ser imenso, mas aquele que domina suas paixões se torna inabalável. A alma disciplinada, para ele, é como uma rocha no meio da tempestade. As ondas batem, o vento sopra, mas ela permanece firme, silenciosa e intacta. Essa imagem define o que significa viver de acordo com o estoicismo, transformar-se em senhor de si mesmo para jamais ser escravo do caos que reina ao redor. Entre as virtudes que Marco Aurélio mais cultivava estava a disciplina silenciosa, aquela que não busca aplausos, reconhecimento ou fama, mas que se constrói no interior do homem a cada gesto, a cada escolha, a cada pensamento controlado. Para o estoicismo, a verdadeira grandeza não está em discursos grandiosos ou feitos espetaculares, mas na constância com que alguém vive de acordo com a razão, mesmo quando ninguém está observando. Marco Aurélio compreendia que governar um império exigia força militar, astúcia política e decisões firmes, mas também sabia que nada disso teria valor se ele não fosse capaz de governar a si mesmo em silêncio, longe dos olhares públicos. A disciplina silenciosa era, portanto, sua maior vitória. Um imperador que se mantinha fiel aos princípios da virtude, sem necessidade de proclamar sua própria virtude ao mundo. Em suas meditações, há inúmeros trechos em que ele lembra a si mesmo de não se deixar levar pelo orgulho ou pela vaidade de ocupar o cargo mais alto do império. Ele se exorta a agir com modéstia, a falar apenas o necessário e a cultivar o silêncio como ferramenta de sabedoria. Para Marco, o homem disciplinado não precisa provar nada aos outros, porque sua força não depende da opinião alheia. Essa consciência o libertava das armadilhas da corte, onde muitos buscavam poder, status e reconhecimento. Enquanto outros se entregavam à ostentação, Marco buscava a simplicidade como forma de manter a alma leve. Sua disciplina silenciosa era também um ato de resistência contra a tentação constante da vaidade imperial. O autocontrole, nesse sentido, era inseparável do silêncio. Aquele que domina a própria língua domina também uma parte fundamental de sua mente. Marco Aurélio reconhecia que muitas disputas, intrigas e desentendimentos nascem do excesso de palavras. Por isso, ele cultivava a moderação no falar e no agir. Não se trata de uma postura de fraqueza, mas de firmeza. Escolher o silêncio quando todos falam é um gesto de coragem. Recusar a ostentação quando todos buscam aplausos é um ato de grandeza. Essa forma de disciplina mostra que a verdadeira força não precisa de ruído, porque se sustenta na solidez interior. A disciplina silenciosa também se manifestava em sua rotina. Mesmo sendo imperador, Marco se impunha hábitos simples: dormir em leitos modestos durante as campanhas, manter horários regulares de trabalho, anotar seus pensamentos diariamente, evitar os excessos do luxo e da mesa farta. Ele entendia que cada indulgência sem medida poderia enfraquecer a alma, tornando-a dependente de prazeres externos. Ao escolher a simplicidade, ele fortalecia seu espírito para enfrentar as adversidades. Essa prática não era exibicionismo de austeridade, mas treinamento constante para manter-se imperturbável diante de privações inevitáveis. Esse aspecto da filosofia de Marco Aurélio ressoa de forma poderosa no mundo moderno. Vivemos em uma era de exposição constante, onde cada gesto pode ser transformado em espetáculo e cada conquista em vitrine para os outros. Nesse cenário, a disciplina silenciosa se torna ainda mais rara e valiosa. O exemplo do imperador filósofo ensina que não é necessário proclamar virtude para ser virtuoso, nem mostrar força para ser forte. A verdadeira grandeza floresce no silêncio das ações diárias, na constância com que alguém mantém sua mente sob controle, mesmo quando não há espectadores. Ao refletir sobre esse tema, percebemos que Marco Aurélio estava à frente de seu tempo. Ele intuía que a vida é breve demais para ser desperdiçada em vaidades e reconhecimentos passageiros. O silêncio, para ele, era um refúgio e uma arma. Refúgio contra o barulho do mundo e arma contra os impulsos que poderiam desviá-lo do caminho da virtude. Sua disciplina silenciosa é, portanto,
uma lição eterna de humildade e autocontrole, mostrando que a grandeza verdadeira não se exibe, mas se vive. Nenhum ensinamento filosófico se sustenta se não puder ser vivido na prática, e Marco Aurélio talvez seja o exemplo mais claro da aplicação do estoicismo em meio ao caos da vida real. Seu reinado, longe de ser pacífico, foi marcado por guerras incessantes nas fronteiras do império, especialmente contra tribos germânicas e sármatas ao norte. Ao mesmo tempo, enfrentava crises internas, como a devastadora peste antonina, que ceifou milhões de vidas e enfraqueceu Roma. Esses anos de instabilidade colocaram à prova não apenas sua habilidade como imperador, mas principalmente sua capacidade de permanecer firme em meio a circunstâncias que poderiam esmagar qualquer ser humano. Foi nesses contextos de guerra e sofrimento que Marco escreveu grande parte de suas meditações, transformando cada batalha externa em um reflexo de sua batalha interior. Durante as campanhas militares, Marco Aurélio vivia ao lado de seus soldados, em acampamentos improvisados, enfrentando o frio rigoroso, a escassez de alimentos e a constante ameaça de ataques inimigos. Não desfrutava de luxos afastados do campo de batalha, mas compartilhava com os legionários as mesmas dificuldades. Essa postura não apenas fortalecia o respeito de suas tropas, mas revelava a prática estoica de aceitar o destino e enfrentar a realidade sem fuga. Ele não buscava conforto onde não havia, mas aprendia a encontrar serenidade no que dependia dele. A mente disciplinada, a alma inabalável e a confiança de que cada evento fazia parte da ordem cósmica. O imperador filósofo compreendia que, em meio à guerra, perder o controle emocional significava não apenas uma derrota pessoal, mas também a ruína de milhares de vidas. A raiva poderia levá-lo a decisões precipitadas. O medo poderia paralisar sua estratégia. A tristeza poderia enfraquecer sua liderança. Por isso, escrevia lembretes constantes para si mesmo, recordando que as adversidades não têm poder sobre o homem, mas apenas a interpretação que damos a elas. Para Marco, a guerra era inevitável, mas o desespero era opcional. Sua mente era a verdadeira fortaleza onde encontrava refúgio, ainda que o império estivesse cercado de inimigos. A peste antonina foi outro grande desafio que colocou à prova seu estoicismo. Essa epidemia devastadora espalhou morte e desolação por todo o império, atingindo tanto soldados quanto civis. Marco Aurélio sabia que não poderia controlar a doença nem impedir suas consequências, mas podia controlar a maneira como reagiria diante dela. Em vez de se entregar ao pânico ou à negação, manteve-se ativo, organizando medidas de contenção, oferecendo assistência e, acima de tudo, lembrando a si mesmo de que a morte é parte inevitável da ordem natural. Essa aceitação não significava indiferença, mas clareza. Lutar contra o destino seria inútil. Viver com dignidade, mesmo em meio à tragédia, era a verdadeira vitória. A presença constante da morte no campo de batalha reforçava em Marco Aurélio a noção da brevidade da vida. Cada soldado caído era um lembrete de que a existência é frágil e efêmera. Ao invés de cair no desespero, ele usava essa consciência para intensificar sua disciplina, buscando viver cada dia com justiça, coragem, temperança e sabedoria. Não havia espaço para desperdício de tempo em vaidades ou rancores, pois a guerra mostrava com brutalidade que cada momento podia ser o último. Assim, o campo de batalha se tornava, paradoxalmente, uma escola estoica, lugar de dor, mas também de aprendizado sobre a condição humana. Esse aspecto de sua vida demonstra que o estoicismo não era uma filosofia para o conforto de bibliotecas silenciosas, mas um guia de sobrevivência em meio às crises mais intensas. Marco Aurélio não filosofava para parecer sábio, mas para manter a lucidez quando tudo ao redor ameaçava ruir. Ele não buscava vencer a guerra apenas com espadas, mas com a mente serena e disciplinada, capaz de tomar decisões sem se deixar abalar pela fúria dos acontecimentos. Foi essa postura que lhe deu o título de imperador filósofo, um homem que transformou a filosofia em prática viva, mesmo nos cenários mais cruéis da existência. Entre os temas mais recorrentes nas meditações de Marco Aurélio está a certeza de que a vida
é breve, frágil e passageira. Essa consciência da finitude não o conduzia ao desespero, mas o levava a valorizar cada instante como um presente que não pode ser desperdiçado. Para o imperador filósofo, a brevidade da existência era um chamado à virtude e à disciplina, um lembrete constante de que, embora não possamos controlar a duração da vida, podemos escolher a qualidade com que a vivemos. Ele repetia a si mesmo que não havia tempo a perder com futilidades, com disputas de poder inúteis ou com o peso de rancores e vaidades. Cada dia que amanhecia era uma oportunidade de viver de acordo com a razão, de servir ao bem comum e de fortalecer a própria alma. O contato constante com a morte reforçava essa consciência. Marco Aurélio governou em uma época de guerras sangrentas e de epidemias que dizimavam cidades inteiras. A morte não era uma abstração distante, mas uma presença diária, inevitável, que levava soldados, cidadãos e até membros de sua família. Ele perdeu filhos ainda pequenos, viu amigos sucumbirem à peste e assistiu à fragilidade da vida humana no campo de batalha. Diante dessa realidade, não havia espaço para ilusões de imortalidade. A vida, por mais grandiosa que parecesse, era sempre um sopro, e era justamente essa visão que o tornava determinado a não desperdiçar o tempo em buscas vãs. Em suas reflexões, ele lembrava que todos os grandes nomes do passado, por mais poderosos ou famosos que fossem, já haviam desaparecido. Generais, imperadores, filósofos e heróis estavam todos reduzidos ao mesmo destino, a morte. Essa igualdade final retirava o brilho enganoso da glória e mostrava o quanto as preocupações humanas são pequenas diante da eternidade. A lembrança da morte, longe de paralisá-lo, funcionava como estímulo para viver com intensidade aquilo que realmente importa. O tempo é curto, e é justamente por isso que não pode ser desperdiçado em ódio, preguiça, inveja ou apego a bens passageiros. Para Marco Aurélio, a brevidade da vida era também um exercício de aceitação. Ele não via sentido em lamentar a rapidez da existência, pois esse era o curso natural do cosmos. Lutar contra o tempo seria como tentar impedir o fluxo de um rio. O sábio, portanto, deve aprender a fluir com esse curso, aproveitando cada momento para praticar a virtude e aceitar com serenidade o fim quando ele chegar. Assim, a morte deixa de ser inimiga e se torna parte da ordem universal. Essa perspectiva não eliminava a dor da perda, mas a colocava em uma moldura maior em que cada vida é apenas um capítulo de uma história cósmica muito mais ampla. No mundo moderno, essa lição continua poderosa. Vivemos cercados por distrações constantes que nos fazem esquecer da brevidade da vida. Perdemos horas em preocupações banais, em comparações inúteis e em buscas por validação externa, como se tivéssemos tempo infinito. Marco Aurélio nos lembra que a vida é curta demais para ser desperdiçada assim. O tempo é o recurso mais valioso e cada instante que passa jamais retorna. Essa consciência não deve nos angustiar, mas nos impulsionar a viver com foco no que realmente importa, cultivar caráter, agir com justiça, buscar serenidade e estar presente em cada gesto. Ao refletir sobre a brevidade da vida, Marco Aurélio nos convida a olhar o relógio não como inimigo, mas como mestre. Ele ensina que o fim se aproxima a cada dia e que exatamente por isso devemos viver de forma que, se a morte nos encontrasse agora, pudesse nos encontrar preparados, com a alma serena e fiel à virtude. A grandeza de sua filosofia está em transformar a consciência da morte em fonte de vida mais plena, em transformar a finitude em um chamado à eternidade do caráter. A vida pode ser breve, mas a virtude a torna imensa. Entre os ensinamentos mais profundos do estoicismo e que Marco Aurélio incorporou em suas meditações, está o princípio da aceitação do destino, conhecido como amor fati, ou amor ao destino. Essa ideia parte da convicção de que o universo é regido por uma ordem racional, o Logos, e que tudo o que acontece, por mais doloroso ou inesperado que seja, faz parte desse grande tecido cósmico. Para o estoico, lutar contra os desígnios da natureza é tão inútil quanto resistir ao fluxo do tempo ou tentar impedir que o sol nasça. A verdadeira sabedoria
está em aceitar o destino, não apenas com resignação, mas com amor, compreendendo que cada evento é necessário para a harmonia universal. Marco Aurélio, como imperador e homem, vivia constantemente exposto a situações que testavam essa aceitação. Ele perdeu filhos, viu epidemias ceifarem milhões, enfrentou guerras sangrentas e conviveu com a traição de aliados próximos. Diante de tantos sofrimentos, seria fácil entregar-se ao desespero ou à amargura. No entanto, em seus escritos, ele insiste que tudo o que acontece já estava inscrito na ordem da natureza e que cabe ao homem sábio aceitar cada acontecimento como parte do todo. Não se trata de fatalismo passivo, mas de uma confiança ativa de que a vida, com todas as suas dores e alegrias, é exatamente como deveria ser. Esse princípio do amor fati exige disciplina mental e espiritual. Marco Aurélio sabia que a mente humana tende a se revoltar contra o inesperado, perguntando: por que comigo? Ou desejando que os fatos se desenrolem de outra maneira. Mas para o estoico, essa postura é irracional. O que acontece já é inevitável, e resistir a isso é desperdiçar energia. Em vez disso, a tarefa é ajustar o coração à realidade, acolhendo até mesmo a adversidade como oportunidade de virtude. Assim, a perda se transforma em lição de desapego, a dor se transforma em exercício de resiliência, e a injustiça se transforma em chance de praticar paciência. Essa aceitação, no entanto, não significa inação. Marco Aurélio não cruzava os braços diante das crises de seu tempo. Pelo contrário, atuava incansavelmente para proteger o império, organizar recursos contra a peste, fortalecer as fronteiras e administrar conflitos internos. A aceitação do destino não o tornava passivo, mas lhe dava clareza para agir sem desespero. Ele compreendia que podia influenciar certas coisas, mas que o resultado final dependia de forças maiores. Essa postura o libertava do fardo de controlar o incontrolável e lhe permitia dedicar-se àquilo que estava realmente ao seu alcance. Ao contemplar o cosmos, Marco Aurélio lembrava-se constantemente de sua pequenez diante da imensidão do universo. Essa consciência não o humilhava, mas o fortalecia. Saber que era apenas uma parte de uma ordem muito maior o ajudava a relativizar suas dores e preocupações. Em suas reflexões, ele compara a vida humana a uma folha levada pelo vento, frágil, breve, mas ainda assim necessária para o ciclo da natureza. Essa visão cósmica lhe dava serenidade, pois mostrava que sua existência, com todos os desafios, tinha um sentido dentro da totalidade. No mundo contemporâneo, essa lição continua essencial. Quantas vezes somos esmagados por acontecimentos que julgamos injustos ou insuportáveis? Quantas vezes gastamos energia desejando que as coisas fossem diferentes? O amor fati nos ensina a abraçar a realidade, não como inimiga, mas como mestra. Aceitar o destino com amor é transformar o inevitável em aliado. É aprender que cada perda, cada dificuldade e cada fracasso fazem parte de um caminho maior. A vida não se molda aos nossos desejos, mas nós podemos moldar nossa atitude diante da vida. Assim, Marco Aurélio nos deixa uma das mais poderosas mensagens do estoicismo. A verdadeira liberdade não está em escolher os acontecimentos, mas em escolher como reagimos a eles. O homem diante do destino pode se revoltar e se destruir, ou pode aceitar e se tornar invencível. Amar o destino é amar a própria vida, com todas as suas imperfeições, e reconhecer que cada momento, por mais duro que seja, é parte indispensável da ordem universal. Para Marco Aurélio, como para todos os estoicos, a virtude era o único bem verdadeiro. Essa convicção aparece repetidamente em suas meditações, onde ele insiste que nada externo, nem riqueza, nem poder, nem fama, nem prazeres, pode definir o valor de um homem. Tudo aquilo que depende de circunstâncias externas é instável e sujeito ao acaso, mas a virtude, sendo fruto da razão e da escolha consciente, permanece sólida e imutável. Essa era a base de sua filosofia e também de sua prática de vida. O imperador filósofo sabia que podia perder tudo a qualquer momento: a coroa, a saúde, os filhos, até a própria vida. Mas a virtude
enquanto guia de suas ações, jamais poderia ser arrancada de dentro dele. O conceito de virtude para os estoicos se divide em 4 pilares fundamentais: justiça, temperança, coragem e sabedoria. Esses 4 valores formavam o alicerce de todas as suas decisões e de seu modo de vida. A justiça para Marco Aurélio era o dever de agir sempre em prol do bem comum, colocando as necessidades da coletividade acima de interesses pessoais. A temperança era a moderação nos prazeres e desejos, evitando os excessos que escravizam a alma. A coragem era a firmeza diante das adversidades, sem fugir da dor ou do perigo. E a sabedoria era a capacidade de discernir entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está, ajustando nossas escolhas à ordem racional do universo. Em suas anotações, Marco se lembrava constantemente de que a glória, a riqueza e o poder são efêmeros. Quantos imperadores vieram antes dele, brilharam com força e depois desapareceram, sendo hoje apenas nomes em livros de história. Essa consciência o impedia de se apegar ao prestígio da posição imperial. Para ele, ser imperador era apenas uma função temporária, um papel a desempenhar no teatro cósmico. O que realmente importava era viver de acordo com a virtude, porque isso sim definia o caráter eterno do homem. O poder poderia ser retirado, mas a integridade jamais poderia ser destruída. Esse foco na virtude também guiava suas relações pessoais e políticas. Ele sabia que não podia controlar a maldade ou a ingratidão dos outros, mas podia controlar sua própria resposta. Assim, em vez de revidar com vingança, esforçava-se por agir com justiça e paciência. Ao invés de se perder em ressentimentos, buscava compreender que cada homem age de acordo com sua compreensão limitada. A virtude, portanto, não era apenas uma teoria, mas uma prática constante em meio à vida pública e privada. Cada ato de disciplina silenciosa, cada gesto de humildade, cada decisão difícil em tempos de guerra era um exercício dessa filosofia. A noção de que a virtude é o único bem verdadeiro também libertava Marco Aurélio das amarras do medo. Quem coloca sua felicidade em bens externos vive em constante insegurança, pois pode perdê-los a qualquer momento. Mas quem deposita sua paz na virtude carrega dentro de si uma fortaleza inabalável. Essa é a essência do estoicismo: não depender de nada além de si mesmo para ser livre e íntegro. Para Marco, esse era o verdadeiro poder, o verdadeiro império. Não o que se conquista com exércitos, mas o que se edifica na alma. No mundo moderno, essa lição é tão necessária quanto foi na Roma antiga. Vivemos cercados por estímulos que nos fazem acreditar que o valor da vida está em conquistas externas: dinheiro, sucesso, status social, aprovação alheia. Mas todas essas coisas são passageiras e podem desaparecer em um instante. Marco Aurélio nos convida a inverter essa lógica, colocando a virtude como centro da existência. Ao cultivar justiça, temperança, coragem e sabedoria, o ser humano constrói uma vida que não pode ser abalada por perdas ou mudanças externas. Assim, o alicerce de sua filosofia se mantém vivo até hoje. A virtude é o único bem verdadeiro porque é a única coisa que depende inteiramente de nós. Tudo o mais está sujeito ao acaso, mas viver com retidão está sempre em nosso poder. Essa é a herança mais profunda de Marco Aurélio: a certeza de que a verdadeira riqueza não se mede em moedas, mas em caráter. Que o verdadeiro poder não está em dominar outros, mas em dominar a si mesmo. E que o único bem eterno é aquele que se constrói dentro da alma. Poucos paradoxos na história são tão fascinantes quanto o de Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, que em seus escritos se enxergava como um simples servo da razão e da ordem universal. Imperador de Roma, governante de legiões, dono de riquezas incalculáveis e de um império que se estendia por vastos territórios, ele poderia ter se entregado à vaidade e à arrogância que destruíram tantos outros governantes. No entanto, suas meditações revelam um homem profundamente consciente de sua pequenez diante do cosmos, alguém que lembrava a si mesmo diariamente de que sua posição era apenas transitória e que, como todos os mortais, em breve se dissolveria no fluxo inevitável do tempo. Esse contraste entre poder e humildade
não era uma contradição para Marco, mas uma escolha deliberada. Ele compreendia que o título de imperador não era um privilégio absoluto, mas uma função passageira, uma responsabilidade confiada a ele pelo destino. Em diversas reflexões, adverte-se contra a tentação de se perder em luxos e glórias, recordando que até os maiores conquistadores haviam se tornado pó e esquecimento. Essa consciência de mortalidade servia como antídoto contra a soberba. Marco Aurélio insistia que a vida é curta demais para ser desperdiçada em vaidades e que a verdadeira medida de um homem está em sua virtude, não em seus títulos ou conquistas externas. A humildade de Marco Aurélio não significava fraqueza. Pelo contrário, era sinal de força e clareza. Ele sabia que o poder corrompe facilmente aqueles que se deixam dominar por desejos de grandeza pessoal. Por isso, buscava constantemente se recordar de que sua missão era servir, não dominar. O império que governava não era seu por direito absoluto, mas um dever que exigia disciplina, justiça e temperança. Seu poder só tinha sentido se fosse guiado pela razão e pela busca do bem comum. Essa postura o diferenciava de tiranos e déspotas que usavam o cargo para satisfazer suas ambições. Marco, ao contrário, via no poder uma oportunidade de praticar a virtude em escala maior. Um exemplo claro dessa visão está em sua convivência com a corte imperial. Ele estava rodeado de aduladores, bajuladores e inimigos disfarçados de aliados, mas se lembrava constantemente de não deixar que os elogios o corrompessem ou que as críticas o destruíssem. Sua humildade era a arma que o protegia contra esses extremos. O imperador filósofo reconhecia que sua alma deveria permanecer equilibrada, indiferente às lisonjas e às ofensas, focada apenas naquilo que estava em seu controle, sua conduta racional. Assim, mesmo cercado de poder absoluto, ele buscava agir como homem comum, consciente de que, no fim, todos têm o mesmo destino. Outro ponto fundamental era sua percepção de que, por mais vasto que fosse o Império Romano, ele não passava de uma partícula diante da imensidão do universo. Marco Aurélio contemplava o cosmos e percebia que seu poder terreno era ínfimo quando comparado à ordem eterna das estrelas e do Logos. Essa perspectiva cósmica reforçava sua humildade e lhe dava serenidade diante da transitoriedade da vida. O que importava não era a glória de Roma, mas a capacidade de viver em harmonia com a razão universal. O verdadeiro soberano para ele não era o homem coroado de louros, mas aquele que se mantinha fiel à virtude e ao dever. No mundo moderno, essa combinação de poder e humildade continua sendo uma das lições mais valiosas de Marco Aurélio. Vivemos em uma era em que o sucesso e o status muitas vezes se tornam motivos de orgulho desmedido e vaidade corrosiva. Mas o exemplo do imperador filósofo mostra que a verdadeira grandeza não está em dominar multidões, mas em dominar a si mesmo. O homem que governa com humildade é mais poderoso do que aquele que se perde em arrogância, porque sua força não depende da opinião dos outros, mas da firmeza de sua alma. Marco Aurélio nos deixou o exemplo de que é possível estar no ápice do poder sem perder a consciência de que somos todos passageiros. Sua humildade, em contraste com a grandiosidade de Roma, é um lembrete eterno. O trono pode ser alto, mas o destino é o mesmo para todos. E é justamente nesse reconhecimento da fragilidade humana que reside a grandeza verdadeira, a grandeza de viver como servo da razão, não como escravo da vaidade. Poucos homens conheceram a dor e o sofrimento em tantas formas quanto Marco Aurélio. Durante seu reinado, ele enfrentou a morte de filhos ainda na infância, conviveu com epidemias devastadoras como a peste antonina, assistiu a soldados e civis sucumbirem em grande número e viveu constantemente cercado por guerras que exigiam decisões cruéis. Além disso, sua própria saúde era frágil. Sofria de doenças recorrentes que o debilitavam física e emocionalmente. Ainda assim, em vez de se entregar à amargura ou ao desespero, ele escolheu transformar a dor em mestre e o sofrimento em escola de virtude. Para Marco, a adversidade não era um obstáculo ao estoicismo, mas o terreno fértil onde a filosofia mostrava sua verdadeira força. Em suas meditações,
O imperador lembrava-se continuamente de que o sofrimento é inevitável, mas que sua interpretação e reação diante dele dependem exclusivamente de nós. A dor física pode ser intensa, mas ela não tem o poder de corromper a alma que permanece firme. As perdas podem ser devastadoras, mas não conseguem destruir a mente que aceita a ordem universal. Essa distinção entre o que acontece fora e o que acontece dentro era sua maior arma. Ele compreendia que não poderia evitar as tragédias externas, mas poderia impedir que elas lhe roubassem a serenidade. Assim, cada golpe da vida se tornava uma oportunidade de exercitar a resiliência e de reforçar sua disciplina interior. A filosofia estoica ensinava que a dor não deve ser motivo de revolta, mas de aprendizado. Marco Aurélio aplicava esse princípio ao recordar que até mesmo as adversidades são parte da natureza. Resistir a elas seria resistir ao próprio curso do cosmos. Por isso, ele buscava acolher o sofrimento como parte da ordem racional, não como punição, mas como oportunidade. A perda de um filho, por exemplo, não era apenas uma tragédia pessoal, mas também um lembrete da fragilidade da vida e da importância de não se apegar a bens que não estão sob nosso controle. A doença, por mais debilitante que fosse, era uma ocasião para treinar a paciência e a coragem. Até mesmo a dor do corpo podia ser suportada se a mente permanecesse firme em sua missão de viver de acordo com a virtude. Essa postura diante do sofrimento não o tornava frio, mas profundo. Marco Aurélio não negava a dor, mas a olhava de frente e a integrava em sua jornada. Em vez de fugir dela ou se anestesiar em prazeres momentâneos, ele a utilizava como combustível para fortalecer a alma. Esse é um dos aspectos mais inspiradores de sua filosofia. A capacidade de ver no sofrimento não apenas um peso, mas uma oportunidade de crescimento. Ele via a adversidade como o fogo que prova a solidez do metal. Quanto mais intensa a chama, mais forte se torna aquele que a atravessa com coragem. No mundo moderno, essa lição tem enorme relevância. Vivemos em uma sociedade que frequentemente busca evitar a dor a qualquer custo, seja com distrações, excessos ou negação. Mas, como Marco Aurélio nos ensina, o sofrimento faz parte da vida, e resistir a ele apenas aumenta a angústia. O caminho estoico é o da aceitação ativa, acolher a dor como parte inevitável da existência e transformá-la em oportunidade de crescimento. A resiliência, nesse sentido, não é apenas suportar, mas crescer a partir do que nos fere. A força de Marco Aurélio não estava em escapar das adversidades, mas em enfrentá-las com dignidade. Essa é a essência da resiliência estoica. A dor não define quem somos, mas como reagimos a ela, sim. O sofrimento não precisa nos esmagar, pode nos moldar. Essa lição, escrita em silêncio em um diário de acampamento, ecoa ainda hoje como um chamado à coragem. Aceitar a dor, aprender com ela e emergir mais forte. É nessa transmutação que se revela a verdadeira vitória da alma humana. Para Marco Aurélio, a verdadeira liberdade não era uma questão política ou social, mas uma conquista interior. Ainda que fosse imperador de Roma, o homem mais poderoso de seu tempo, ele sabia que sua autoridade externa nada significava se sua alma estivesse acorrentada às paixões, ao medo, à vaidade ou ao desejo de aprovação. A filosofia estoica ensina que todos os homens, independentemente de sua condição, podem ser livres ou escravos, dependendo apenas de como lidam com sua mente e seus desejos. Um escravo que domina sua alma pode ser mais livre do que um imperador dominado por suas emoções. Essa inversão radical é uma das maiores riquezas do pensamento estoico, e Marco Aurélio a viveu com intensidade. Em suas meditações, ele recorda continuamente que nada externo pode aprisionar o homem verdadeiramente sábio. A doença pode enfraquecer o corpo, mas não toca a alma. A perda pode trazer tristeza, mas não destrói a serenidade interior. A morte pode encerrar a existência, mas não anula a dignidade com que se viveu. A liberdade está em escolher como reagir, em manter o controle sobre as próprias percepções, em não permitir que o mundo externo dite o valor da vida. Assim, Marco Aurélio via a si mesmo como habitante de uma fortaleza interior.
impenetrável às pressões, insultos e infortúnios. Essa noção de liberdade interior não era apenas teórica. Marco vivia em meio a crises profundas, cercado de guerras, epidemias e traições políticas. Ele não podia controlar a maior parte do que acontecia ao seu redor, mas podia controlar sua resposta a esses acontecimentos. Essa distinção, herdada de Epicteto, foi central em sua prática filosófica. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não estão. A liberdade consiste em dedicar-se apenas àquilo que está sob nosso domínio, nossas atitudes, pensamentos e decisões, e aceitar com serenidade tudo aquilo que foge ao nosso controle. Essa clareza mental libertava Marco de ansiedades desnecessárias e lhe permitia agir com racionalidade, mesmo em meio ao caos. O paradoxo é evidente. Um imperador absoluto, que ao mesmo tempo reconhece que seu poder político é limitado. Ele podia ordenar a movimentação de legiões, mas não podia ordenar que a morte fosse abolida. Podia promulgar decretos, mas não podia mudar a natureza da vida. Podia governar homens, mas não podia controlar o destino. Essa consciência de limites é o que o tornava verdadeiramente livre, pois o libertava da ilusão de controle absoluto. Ele aceitava que sua soberania sobre o mundo era relativa, mas sua soberania sobre si mesmo poderia ser total. No mundo contemporâneo, a lição de Marco Aurélio sobre a liberdade interior é de uma atualidade impressionante. Vivemos em uma época em que muitas pessoas confundem liberdade com poder de consumo, com ausência de regras ou com capacidade de satisfazer desejos sem restrições. Mas o resultado dessa busca é muitas vezes o oposto. Pessoas escravizadas pela ansiedade, pela comparação constante, pelo desejo incessante de reconhecimento e pela dependência de bens externos. O imperador filósofo nos lembra que a liberdade verdadeira não se conquista fora, mas dentro. Ser livre é não depender do aplauso, não se deixar arrastar pelo medo, não ser refém do prazer ou do rancor. Assim, Marco Aurélio nos mostra que a liberdade interior é a única que ninguém pode tirar. Nem a perda, nem a doença, nem a injustiça, nem mesmo a morte tem poder sobre a alma, que se mantém fiel à razão e à virtude. Essa é a liberdade que permanece quando todas as outras se vão. É a liberdade que sustenta o homem diante das piores circunstâncias. É a liberdade que transforma a vida em vitória, mesmo quando o mundo externo parece derrota. Se Marco Aurélio escreveu suas meditações apenas para si, sem imaginar que seriam lidas séculos depois, o impacto que elas exercem hoje é uma prova de que a sabedoria verdadeira atravessa o tempo e se adapta às necessidades de cada geração. Em pleno século XXI, em um mundo saturado de informações, marcado pela ansiedade coletiva, pelo excesso de estímulos digitais e pela constante busca por reconhecimento, as palavras do imperador filósofo ganharam nova vida. Frases curtas, densas e diretas, que nasceram em acampamentos militares ou noites silenciosas de reflexão, agora circulam pelas redes sociais como mantras modernos para milhões de pessoas que buscam serenidade. O fascínio pela filosofia estoica no presente está ligado à sua praticidade. Ao contrário de sistemas filosóficos complexos e abstratos, o estoicismo fala diretamente à vida diária. Ele ensina a lidar com a perda, com a frustração, com a ira, com o medo e com a inevitabilidade da morte. Em uma sociedade onde muitos se sentem à mercê de crises globais, instabilidades políticas, pressões econômicas e comparações constantes nas redes, os princípios de Marco Aurélio oferecem uma bússola clara. Foque apenas no que depende de você, aceite o que está fora de seu controle e viva de acordo com a virtude. Essa simplicidade poderosa é o que o torna tão atual. Além disso, a era digital trouxe uma forma nova de ruído contra o qual Marco Aurélio já alertava em seu tempo: as distrações. Hoje, essas distrações não são apenas banquetes ou jogos, mas notificações incessantes, fluxos intermináveis de imagens e opiniões, e a pressão para responder a todos os estímulos. Nesse cenário, a disciplina silenciosa que ele pregava se torna ainda mais necessária. O conselho de cultivar momentos de introspecção,
de escrever para si mesmo, de praticar a moderação e de manter a mente centrada é uma resposta direta à ansiedade contemporânea. Sua voz ecoa como a de um mestre, que parece falar não apenas ao seu tempo, mas diretamente ao nosso. Outro ponto que explica a atualidade de Marco Aurélio é o vazio existencial que muitos experimentam em sociedades cada vez mais rápidas e superficiais. A busca incessante por prazer imediato, sucesso rápido e validação externa gera frustração e angústia. Nesse contexto, a lembrança de que a felicidade não está em bens externos, mas no cultivo da virtude, funciona como um antídoto contra a superficialidade. Suas palavras oferecem profundidade em meio ao excesso de estímulos, silêncio em meio ao barulho e sentido em meio à pressa. É por isso que tantos jovens e adultos recorrem hoje às frases estoicas como guias para uma vida mais equilibrada. As redes sociais, por sua vez, transformaram essas ideias em linguagem acessível. Pequenos trechos das meditações circulam como lembretes de sabedoria. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Aceite aquilo que o destino traz. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Essas máximas, condensadas em frases curtas, se adaptam perfeitamente ao formato digital, mas ao mesmo tempo carregam séculos de profundidade. O que antes era um diário íntimo, agora se tornou uma fonte pública de motivação e de reflexão, lida em celulares por pessoas que talvez nunca tenham aberto um tratado filosófico, mas que encontram ali conforto e direção. No entanto, o verdadeiro valor das palavras de Marco Aurélio não está apenas em sua viralização digital, mas em sua capacidade de transformar vidas. Muitos encontram em suas reflexões um apoio contra a ansiedade, um guia para lidar com perdas ou uma força silenciosa diante das adversidades. Sua filosofia mostra que, mesmo em um mundo dominado pela pressa e pela incerteza, ainda é possível construir uma fortaleza interior. O imperador que escreveu para si mesmo acabou escrevendo para todos os tempos, e seu eco na era digital é prova de que a verdade não envelhece. Marco Aurélio permanece vivo porque sua mensagem é universal. Não importa a época, a cultura ou a tecnologia, a condição humana continua a mesma. Continuamos a sofrer, a perder, a temer e a buscar sentido. E continuamos a precisar de lembranças de que o que realmente importa não é quanto temos, mas como vivemos. Não é quanto tempo dura nossa vida, mas quanta virtude somos capazes de colocar nela. Assim, o imperador filósofo se tornou involuntariamente um dos maiores influenciadores da era digital, não porque buscou seguidores, mas porque buscou a verdade. O legado de Marco Aurélio transcende os limites da Roma antiga e chega até nós como uma fonte inesgotável de sabedoria prática, capaz de guiar homens e mulheres em qualquer tempo ou circunstância. Se em sua época ele precisou enfrentar guerras brutais, epidemias devastadoras e crises políticas, hoje enfrentamos pressões sociais, ansiedades emocionais, incertezas econômicas e uma avalanche de estímulos que testam diariamente nossa serenidade. A filosofia que ele viveu e registrou em silêncio não envelheceu. Continua sendo um mapa de sobrevivência emocional, uma bússola para atravessar o caos sem perder a clareza. O imperador filósofo se tornou um guia eterno porque mostrou em sua própria vida que não há força maior do que aquela que nasce do domínio da mente e da disciplina interior. As meditações, escritas sem intenção de publicação, acabaram se tornando um dos livros mais influentes da história, lido por líderes, estudiosos, artistas e pessoas comuns. Esse é um dos grandes paradoxos de sua herança, um diário íntimo, feito para lembrá-lo de suas próprias fraquezas e deveres, hoje é visto como um manual de força emocional. O que deveria ser secreto se transformou em patrimônio da humanidade. Isso só reforça a autenticidade de Marco Aurélio. Ele não escrevia para impressionar, mas para sobreviver espiritualmente. É exatamente essa honestidade que dá à sua obra um poder universal. Seu legado também está em mostrar que o poder não precisa corromper, que é possível estar no ápice do comando e ainda assim viver com humildade e senso de serviço.
Em um mundo onde líderes frequentemente se perdem em vaidades e abusos, Marco Aurélio é lembrado como exemplo de equilíbrio entre poder e ética. Ele nos ensinou que governar não é dominar, mas servir, que liderar não é buscar glória pessoal, mas preservar o bem comum. Sua vida se tornou um testemunho de que a filosofia não é apenas para estudiosos, mas para qualquer pessoa que deseje viver com dignidade, independentemente da posição que ocupa. Outro aspecto fundamental de seu legado é a noção de que a verdadeira liberdade e a verdadeira força vêm de dentro. Em um tempo como o nosso, marcado pela dependência de validação externa e pelo excesso de distrações, essa lição é urgente. Marco Aurélio mostrou que nada pode ferir o homem que preserva a serenidade da mente, que aceita o destino com coragem e que coloca a virtude acima de tudo. Ele nos convida a olhar menos para o que não controlamos e mais para o que depende de nós. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas escolhas diárias. Essa mudança de foco é transformadora e continua a ser o coração de seu ensinamento. A resiliência diante da dor, a aceitação da brevidade da vida, o amor ao destino, o cultivo da disciplina silenciosa e a certeza de que a virtude é o único bem verdadeiro. Todos esses princípios ecoam como lições permanentes para a humanidade. Marco Aurélio nos lembra que, por mais que a tecnologia avance, a condição humana não muda em sua essência. Continuaremos a enfrentar perdas, sofrimentos e incertezas, mas também continuaremos a ter dentro de nós a capacidade de enfrentar tudo isso com firmeza e serenidade. Sua voz atravessa os séculos para dizer que não precisamos ser imperadores para viver como filósofos e que a sabedoria está ao alcance de qualquer pessoa que escolha cultivar a mente como sua maior fortaleza. Assim, o legado estoico de Marco Aurélio é mais do que histórico, é existencial. Ele nos oferece um caminho para enfrentar a vida com coragem, simplicidade e serenidade. Em um mundo de barulho constante, sua mensagem continua clara. A grandeza não está em conquistar multidões ou em acumular riquezas, mas em conquistar a si mesmo. Por isso, Marco Aurélio não é apenas lembrado como imperador de Roma, mas como guia de força emocional para toda a humanidade. Alguém cuja vida e palavras se tornaram um farol para atravessar os tempos.